Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de matemática financeira. Então, o nosso assunto de hoje é anuidades no modelo genérico. Hoje vamos estudar diferentes casos que se apresentam comumente no modelo genérico. Antes de continuarmos com o estudo de modelo genérico de anuidades, a gente precisa trazer algumas ideias e definições já estudadas nas aulas anteriores sobre o modelo básico de anuidade. Lembrando, o modelo básico de anuidade é um modelo que satisfaz 4 propriedades temporárias, quer dizer que os termos são de duração limitada, constantes, quando os termos são de valores iguais, imediatas é quando elas são exigíveis no primeiro período e postecipadas que ela aparece ao final de cada período. E para finalizar, que elas são de períodos iguais. Então, por modelo genérico, entende-se aquelas anuidades que não se enquadram em algum dos conceitos que caracterizam as anuidades do modelo básico. Ao estudar elas, na maioria das vezes, tenta-se reduzir sempre que possível a um modelo básico. Assim, vamos começar com o primeiro caso do modelo genérico, quando as anuidades são diferidas. Lembrando que uma anuidade é diferida quando os termos forem exigíveis a partir de uma data que não seja o primeiro período. E a esse prazo a gente chama prazo de diferimento ou de carência, tá? Então, dentro das anuidades diferidas, a gente tem dois tipos de situações: anuidades antecipadas e anuidades postecipadas. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem dois termos, tá, com um prazo de diferimento de 2 períodos. Tá? Então, no cenário de anuidades antecipadas, né, a gente sabe que o primeiro termo da série aparece no início do primeiro período, né, no tempo t igual a 0, mas a gente está trabalhando com carência. Então, a carência é contada a partir do t igual a 0. Tá? Então, vai ser esse aqui e ele vai aparecer aqui. Então, o nosso primeiro termo aparece no tempo t igual a 2, t igual a 3. No caso que a anuidade seja postecipada, a gente sabe que se elas fossem imediatas, o primeiro termo da série, né, apareceria no final do primeiro período, quer dizer, no t igual a 1. Então, do fato que a gente está trabalhando com carência, a carência é contada a partir do final dos primeiro período, né, a partir do t igual a 1. Tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro período de carência. O primeiro termo da nossa série vai aparecer no tempo t igual a 3. Tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado quando a anuidade for antecipada e postecipada, trabalhados com carência, tá? Quando a gente não vê informação alguma no enunciado do problema sobre qual tipo de anuidade diferida está trabalhando, se for antecipada ou postecipada, a gente tem que considerar que está sendo trabalhado uma unidade diferida postecipada, tá bom? Então, pessoal, estamos prontos para fazermos o nosso primeiro exercício, o qual diz assim: uma pessoa vai receber 4 prestações mensais iguais a R$ 1.000 com um diferimento de 3 meses, sendo a taxa de juros igual a 2% ao mês. Qual o valor atual das prestações na data zero? Desde que no enunciado do problema não dá informação sobre o tipo de anuidade diferida, é que a gente tem que considerar anuidades postecipadas, né? Então, a carência de 3 meses tem que ser contada a partir de t igual a 1. 1 mais 3 igual a 4. Então, é no t igual a 4 que aparece o nosso primeiro termo. Como eu falei no começo, a gente tem que tentar levar ao modelo básico, né? Observa que nossas rendas, elas são constantes, elas são temporárias e periódicas. Então, para elas ser parte de um modelo básico, elas precisariam ser imediatas, quer dizer que o primeiro termo teria que aparecer no primeiro período. Nós vamos acrescentar termos aqui, tá? Para elas satisfazerem a propriedade de serem imediatas.
tá bom? Então, nós temos agora 7 termos. Então, o que nós vamos fazer é calcular o valor atual daqueles 7 termos e vamos descontar aquele valor com o valor atual daqueles 3 termos que acabaram de ser acrescentados. Assim, denotando P0 barra como o principal das 7 anuidades, o P0 2 barras como principal das 3 primeiras anuidades, nós temos que calcular o valor atual dos 4 termos. A equação que nós temos que satisfazer é P sub 0 igual a um P sub 0 barra menos o P sub 0 2 barras, tá? Essa é a equação que nós temos que satisfazer. Então, é esse o valor que nós queremos calcular. Pelo enunciado do problema, o nosso eixo é de valor 1000 e a taxa é de valor 2% ao mês. Das aulas anteriores, a gente sabe calcular qual é o valor principal, né? Então, a gente sabe que o valor principal é dado por o valor da renda vezes o fator valor presente, né? Nos parâmetros I e N. Tá? Então, nós temos aqui o P sub 0 vai ser igual ao valor R vezes fator valor presente de 2% e são 7 termos que aparecem menos o principal dado por R vezes o fator valor presente, né, de 2% em relação aos 3 termos em roxo que aparecem, tá bom? Tá? Então, fazendo as contas com uma calculadora, né, a gente consegue 6,471 menos 2,8838. Tá? Então, conhecendo o valor de R dado por o valor de 1000, né, a gente consegue que essa diferença com o produto dá 3.588,11. Tá? E esse é o valor atual na data zero. No segundo caso, temos as anuidades em que o período dos termos não coincide com aquela que se refere à taxa. Então, aqui vai aparecer os termos, período T, o período 1, sim? E a nossa taxa, né, vai estar dada como 1% ao período 2. Nessa situação, termos são constantes e periódicos. Basta calcular a taxa equivalente ao período dos termos e recai-se assim no modelo básico. No segundo exercício, temos o seguinte enunciado. Carlos vendeu seu carro em 4 prestações de R$5.000, a serem pagas a cada 2 meses, sendo a taxa de juros cobrada de 2% ao mês. A pergunta é, qual o valor do carro à vista? Assim, no diagrama de fluxo de caixa, temos 4 termos de valor R. Segundo o enunciado do problema, é 5.000 e a taxa é de 2% ao mês. Antes de calcular o principal na data t igual a 0, nós precisamos observar o seguinte. A taxa está dada em meses e o eixo do período do diagrama de fluxos de caixa está dado em bimestre. Então, nós temos que uniformizar esse período. Tá? Para fazermos isso, a gente precisa trabalhar, né, com uma taxa equivalente. Tá? Então, aqui vamos a calcular a taxa equivalente. Tá bom? Nós temos pela fórmula já estudada nas aulas anteriores, 1 mais a taxa bimestral é igual a 1 mais a taxa mensal, né, elevado ao quadrado. Por quê? Porque um bimestre faz 2 meses, né? Então, daqui, né, eu posso isolar a taxa bimestral, né, dado por 1 mais 0,02
ao quadrado menos 1. Então, fazendo continhas aqui com uma calculadora, a gente consegue, né, que ele é igual a 4,04%, tá bom? Então, a taxa de 2% ao mês é equivalente a um 4,04% ao bimestre. Tá? Logo, após de calcularmos a taxa equivalente, a gente precisa calcular nosso objetivo, o principal, no ponto t igual a zero. Lembrando pelas aulas anteriores já estudadas que o valor do principal é igual ao valor das rendas das anuidades vezes o fator valor presente dos parâmetros I e N, né? Substituindo aquele valor de R dado por 5.000, tá? Vezes o fator valor presente da taxa equivalente 4,04% e N, que representa o número de termos que aparece no diagrama de fluxo. Então, fazendo as contas aqui, né, na calculadora, você consegue que esse fator valor presente para I e N dados aqui, né, é dado por 3,626475, tá? Então, na hora de multiplicar por 5.000, a gente vai ter o valor de 18.132,38, tá? Então, o P sub 0 é dado por esse valor, tá bom? É isso em relação a esse problema, tá, gente?